Olá pessoal, tudo bom? Nós vamos para a nossa quinta aula de Direito Constitucional. Lembrando a vocês que esse nosso curso, nosso primeiro curso, ele é bem introdutório, né? Então é para você começar a compreender a base da Constituição, de onde vieram algumas informações que a gente vai trabalhar nos próximos cursos. Então tenha muita tranquilidade, tá certo? Essa nossa aula a gente vai trabalhar com constitucionalismo UAI, que é um constitucionalismo também termidoriano. Essa palavra white tem origem inglesa, ela era o nome de um partido político. Então, foi utilizado, né, o nome do partido político para denominar sobre o constitucionalismo. Já termidoriano é uma expressão francesa que designa o ano termidor. O que seria esse ano termidor? Foi o ano da tranquilidade, o ano da calmaria. Por quê? Porque ele aconteceu após a Revolução Francesa. Então, houve a Revolução Francesa, ela ocorreu, né? Teve todo aquele movimento. Então, depois da Revolução Francesa, veio o quê? O constitucionalismo termidoriano, que foi em relação ao termidor, que significa uma calmaria, tá ok? Então, o que isso quer dizer aqui para vocês? O ponto importante aqui da nossa aula de hoje é o quê? O ponto principal da nossa aula é vocês entenderem que quando eu preciso explicar que o constitucionalismo termidoriano, ele é uma calmaria, veio depois de uma revolução, veio de uma forma mais tranquila e não de uma forma abrupta. Por quê? Porque geralmente, nas outras constituições, a Constituição, ela quebra o paradigma. A Constituição, ela vem para delimitar. Então, tudo aquilo que você tinha antes da Constituição, a Constituição chega e muda, ela inova, ela renova, ela faz as modificações. Então, quando a gente tem uma Constituição como essa já citada, significa que ela foi bem tranquila, as inovações dela foram bem, né, feitas passo a passo, de forma bem tranquila. Mas, geralmente, pessoal, a Constituição ela vem para inovar no ordenamento jurídico. O que é o ordenamento jurídico? O ordenamento jurídico é o conjunto das leis, é o conjunto dos códigos, é a Constituição com os códigos, as leis, as portarias, tá certo? Então, a gente chama tudo isso de ordenamento jurídico. A Constituição, ela inova sim no ordenamento jurídico. Sempre que tem uma Constituição nova, as leis que já existiam e os códigos, eles precisam estar de acordo com a Constituição. Por quê? Porque eles não podem ferir a Constituição, tá certo? E aí eles vão ser analisados se vão ser recebidos, recepcionados ou não. Professora, mas aí surge uma dúvida. Vamos supor que eu tenho uma lei, certo? E essa lei, ela inovou, ela está de acordo com a Constituição numa parte, em outra ela não está. Ela está divergindo da Constituição num certo ponto. Então, o que acontece? Ela vai ser recepcionada, vai ser recebida apenas naquele ponto onde ela não fez, ela não colidiu com a Constituição. Naquele outra parte da lei que ela faz alguma divergência com a Constituição, aquela parte ela não vai ser recebida, tá certo? Entenderam? Tudo tranquilo? Pronto. Então, a gente já entendeu um pouquinho dessa parte de recepção da lei com a Constituição. Lembrando outra coisa aqui para vocês muito importante. Por exemplo, nem sempre uma lei ordinária, uma lei complementar, uma outra lei, qualquer lei que seja, ela vai ser recepcionada como ela era antes. Não só em relação ao seu conteúdo, mas em relação ao seu peso como uma lei. O que acontece? A própria Constituição da gente atual, a de 1988, ela recebeu alguns códigos, ela recebeu algumas leis ordinárias e complementares, mas não com o peso da lei original. Ela fez uma alteração, certo? Ela deixou de ser tão importante, deixou de ter um peso tão grande, ou passou a ter, certo? Então, a Constituição também faz isso. O que acontece? Às vezes ela recepciona uma lei que era anteriormente, uma lei com peso, vamos dizer, de uma lei ordinária, passou a complementar, de complementar passou a ordinária, mas não se preocupe, que isso daí a gente vai ver mais pra frente, certo? Isso aqui é só para vocês começarem a ter uma noção, vocês começarem a realmente descobrir o que está ali dentro do direito, tá certo? Vamos com calma. Pronto. Trata-se do constitucionalismo
que busca mudanças mais graduais, lentas e paulatinas, em vez das mudanças abruptas e radicais. Que constitucionalismo é esse que eu estou falando? É daquele que a gente falou inicialmente na aula, que é o constitucionalismo termidoriano. Então, que é aquele constitucionalismo mais tranquilo. Então, quando a Constituição ela faz mudanças mais graduais, faz mudanças mais lentas, então a gente tem que especificar isso, porque geralmente a Constituição chega e faz uma mudança, faz uma bagunça mesmo dentro do ordenamento, tá certo, pessoal? E vamos agora ver alguns novos constitucionalismos que vieram surgindo no decorrer do tempo. Nós vamos ver quais, nós tivemos quais. No novo constitucionalismo latino-americano, ele tem como ápice a Constituição do Equador e a Constituição da Bolívia. Então, no constitucionalismo latino-americano, que é esse da América, só que, né, aqui próximo da gente, a gente vai ter o ápice de quais? Da Constituição do Equador e da Constituição da Bolívia. O que teve de importante? Eles visaram romper com o tradicional constitucionalismo europeu, criando estados plurinacionais, dando maior autonomia aos povos originários e criando ferramentas efetivas de democracia direta. Pessoal, por que é que isso é importante? Porque antes, e vocês já sabem, quem já tem um pouquinho de noção, que o constitucionalismo da gente, ele é muito pautado no europeu. A base é muito europeia, principalmente a francesa. E o que acontece? Esse constitucionalismo latino-americano chegou e disse, não, peraí, nós temos que ter as constituições trazendo as nossas origens, sendo de acordo com as nossas as ferramentas efetivas da nossa democracia direta, tá certo? Então, ele passou a ser mais enraizado, passou a ser mais uma coisa natural, do local, tirando e rompendo com as raízes que a gente já vinha, europeias principalmente, tá certo? Esse movimento ele se deu em 3 etapas de evolução. Não são muito cobradas essas 3 etapas, mas é muito importante você saber, tá certo? Assim, elas é só um momento de passagem aqui de informação, mas não se preocupe não que elas é só para você compreender. Não, a gente não vai aprofundar demais nas aulas seguintes não, tá certo? É só a título de informação. O movimento se dá em 3 etapas de evolução. Quais são? O constitucionalismo multicultural, que a gente tem de exemplo a Constituição brasileira. Nós temos o constitucionalismo pluricultural, que o exemplo que nós temos aqui para vocês é da Constituição da Colômbia e da Venezuela, tá certo? E o constitucionalismo plurinacional, que o exemplo é da Constituição da Bolívia. Essa Constituição dá maior autonomia aos povos originários, como a gente já vinha falado das constituições latino-americanas, certo? Quais são esses povos originários? Os indígenas, por exemplo, tá ok? Então, para quê? Porque tem várias línguas oficiais, somado à justiça, valores e princípios indígenas inseridos já na Constituição. Há também o uso maior e mais expressivo do plebiscito e do referendo. Por que é que o plebiscito e o referendo são importantes? Porque eles são, na verdade, a voz do povo. Ou para dizer que quer alguma coisa, que vai fazer alguma alteração, se concorda ou não. Então, o plebiscito e o referendo, eles são muito importantes. Nós vimos que a gente aqui no Brasil, nós já tivemos, né, eleições com plebiscito e com referendo, mas elas são raríssimas de acontecer. Muito provavelmente, você que está assistindo a minha aula não chegou a votar em um plebiscito ou um referendo, muito provavelmente. Acontece muito pouco, mas a ideia dessas constituições latino-americanas é que se efetivasse mais a voz do povo através do plebiscito e do referendo. Tá ok, pessoal? Bom, por hoje aqui a gente tá tranquilo. Próxima aula a gente volta com mais informações para vocês e fiquem bem, né, tranquilos que a gente tem um material acostado aí para vocês, certo? Os e-books. E as próximas aulas a gente traz mais informações. Um abraço.